Desde o dia em que nasceu, a sua vida foi um exemplo de força e superação contra todas as probabilidades que quase se poderia considerar um milagre. Esta atleta afro-americana fez história nos Jogos Olímpicos de 1960 em Roma, ao tornar-se a primeira atleta americana a vencer 3 medalhas de ouro em provas de atletismo. Wilma Glodin Rudolph nasceu prematura a 23 de junho de 1940 em St. Bethlehem, Tennessee, pesando apenas 2 quilos. Ela era a 20ª de 22 filhos. O pai, Ed Rudolph, era porteiro dos caminhos de ferro e a mãe, Blanche, era empregada doméstica. A mãe trabalhava 6 dias por semana e contava com a ajuda dos filhos mais velhos para cuidar da débil e frágil Wilma. A família vivia na pequena comunidade agrícola de St. Bethlehem, a cerca de 72 km a sudeste de Nashville, Tennessee. Mas pouco tempo depois do nascimento de Wilma, mudaram-se para Clarksville, Tennessee. Mas se a vida de Wilma desde o nascimento não havia sido fácil, pior ficou quando aos 4 anos contraiu uma paralisia infantil, doença causada pelo poliovírus, que ataca o sistema nervoso central e causa problemas de desenvolvimento nas crianças. A doença enfraqueceu-a e ela também sofreu uma pneumonia dupla e escarlatina que quase a mataram. Wilma sobreviveu, mas ficou com a perna esquerda paralisada. Os médicos em Nashville recomendaram massagem terapêutica de rotina que a mãe aprendeu a fazer e ensinou a alguns dos filhos mais velhos. Deste modo, as suas pernas eram massajadas várias vezes por dia, o que a ajudou a recuperar a força. Além disso, uma vez por semana, a mãe levava ao hospital de Nashville para a terapia numa viagem de 150 km. Por vezes, a confiança de Wilma pode ter esmorecido na infância, quando parecia que ela poderia passar a vida inteira a usar umas próteses nas pernas ou até mesmo uma cadeira de rodas. Mas através dos esforços da sua dedicada família e a sua determinação de aço para se fortalecer, ela passou de deficiente à glória olímpica. Após 5 anos de tratamento, Wilma um dia surpreendeu os médicos quando retirou as próteses de perna e caminhou sozinha. Em breve, ela passaria a juntar-se aos irmãos e irmãs em jogos de basquete no quintal de casa e em corridas de rua contra outras crianças da sua idade. Na escola secundária, Rudolph queria desesperadamente praticar basquetebol, mas não conseguia convencer o treinador a colocá-la na equipa. Quando Rudolph finalmente ganhou coragem para pedir ao treinador uma oportunidade, ele concordou em treiná-la particularmente durante 10 minutos todas as manhãs. Ainda assim, ela não foi selecionada no seu ano de caloira. Ela finalmente conseguiu um lugar na equipa da Burt High School em Clarksville, porque o treinador queria a sua irmã mais velha para jogar. O pai concordou com a condição de que Wilma também se pudesse juntar à equipa. E ela não tardou muito em revelar-se uma boa jogadora de basquetebol. No seu segundo ano, Rudolph marcou 803 pontos em 25 jogos, um novo recorde estadual para uma jogadora de basquetebol. Ela começou também a participar em provas de atletismo
e descobriu que os seus pontos mais fortes estavam nas corridas de velocidade. Rudolph tinha apenas 14 anos quando chamou a atenção de Ed Temple, um professor de Sociologia na Universidade de Tennessee e treinador não remunerado, que lhe disse que ela tinha o potencial para se tornar uma grande corredora. Rudolph juntou-se ao programa de verão de Temple na Universidade de Tennessee e treinou regularmente, correndo com as suas Tiger Bells durante 2 anos. Em 4 temporadas de provas de pista no ensino secundário, ela nunca perdeu uma corrida. Com apenas 16 anos de idade, conseguiu um lugar na equipa de atletismo dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos de 1956 em Melbourne, Austrália, e regressou a casa com uma medalha de bronze na estafeta de 4 por 100 metros. Em 1958, Rudolph esteve praticamente afastada da competição por ter engravidado da sua primeira filha, Yolanda, fruto do relacionamento com Robert Eldridge, o seu namorado da escola. Em 1959 venceu a medalha de ouro na estafeta de 4 por 100 metros e a medalha de prata nos 100 metros nos Jogos Pan-Americanos. No mesmo ano, nos Campeonatos da União de Atletismo Amador, venceu a prova de 100 metros. Defendeu depois o título durante 4 anos consecutivos. Ao longo da carreira, conquistou ainda 3 títulos da União de Atletismo Amador em pista coberta. O ano de 1960 seria o mais importante da carreira desportiva de Rudolph e contribuiu decisivamente para elevá-la à condição de lenda do desporto. Nos Jogos Olímpicos de Roma, venceu 3 medalhas de ouro nas provas de 100, 200 e na estafeta de 4 por 100 metros. Nas meias finais dos 100 metros, igualou o recorde do mundo de 11 segundos e 30 centésimos e na final correu a distância em 11 segundos. Contudo, o tempo foi obtido com vento a favor acima do limite permitido, motivo pelo qual não foi acreditado como recorde do mundo. Nos 200 metros, estabeleceu um novo recorde olímpico em 23 segundos e 20 centésimos. Finalmente, na estafeta de 4 por 100 metros, ajudou a equipa americana a estabelecer um novo recorde do mundo em 44 segundos e 40 centésimos. Rudolph tinha uma razão pessoal especial para desejar a vitória: prestar homenagem a Jesse Owens, o famoso atleta americano que tinha sido a sua inspiração. Os jornais apelidaram-na de Pérola Negra e Gazela Negra. Quando Rudolph voltou de Roma, o governador do Tennessee, Buford Ellington, eleito como um segregacionista antiquado, planeava liderar a cerimónia de boas-vindas. Rudolph disse que não iria participar de um evento segregado. O desfile e banquete em sua homenagem foram os primeiros eventos abertos a todas as pessoas na sua cidade natal de Clarksville. Rudolph foi eleita atleta do ano pela United Press em 1960 e atleta feminina do ano pela Associated Press em 1960 e 1961. Ainda em 1961, ano da morte do seu pai, Rudolph venceu o prémio James E. Sullivan e teve um encontro privado com o presidente John F. Kennedy na Sala Oval. Em 1962, com apenas 22 anos, retirou-se da competição. Nesse mesmo ano, recebeu o prémio Babe Didrikson Zacharias.
Em 1963 recebeu uma bolsa integral para a Universidade de Tennessee, onde obteve o seu diploma de bacharelato de professora do ensino primário. Depois da carreira desportiva, Rudolph tornou-se professora e treinadora feminina de pista na Cobb Elementary School, comentadora desportiva num programa de televisão e co-apresentadora de um programa de rádio. Ela foi casada 2 vezes. Em 1961, casou-se com Willie Ward, com quem esteve apenas 17 meses. Em 1963, casou-se com Robert Eldridge, o seu namorado da escola, com quem já tinha uma filha, Yolanda. Eles tiveram mais 3 filhos: Joanna, em 1964, Robert Jr., 1965 e Chury, 1971. Rudolph e Eldridge separaram-se após 17 anos de casamento. Em 1967, Rudolph foi convidada pelo vice-presidente Hubert Humphrey para trabalhar num programa chamado Operação Campeão. Este programa levou atletas conhecidos a áreas urbanas desfavorecidas, onde treinavam jovens em modalidades desportivas. Em 1973 entrou para o Passeio da Fama dos Atletas Negros e no ano seguinte entrou para o Passeio da Fama do Atletismo Nacional. A autobiografia de Rudolph, Wilma, foi publicada em 1977. Nesse mesmo ano, a cadeia NBC produziu um filme de televisão intitulado Wilma, com Cicely Tyson no papel de Wilma Rudolph. Em 1980, entrou para o Passeio da Fama da Fundação dos Desportos Femininos. Em 1983, entrou para o Passeio da Fama Olímpico dos Estados Unidos e em 1987 recebeu o Prémio Jubileu de Prata da Associação Nacional de Atletismo Universitário. Rudolph também criou a Fundação Wilma Rudolph, uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover o desporto amador. Foi homenageada como uma das grandes nos primeiros Prémios Nacionais do Desporto em 1993. Mas em julho de 1994, pouco depois da morte da sua mãe, foi-lhe diagnosticado um tumor cerebral. Finalmente, a 12 de novembro desse ano, morreu aos 54 anos em sua casa em Nashville. Foi sepultada com a bandeira olímpica estendida sobre o caixão. Os feitos de Wilma Rudolph como atleta foram notáveis por muitas razões. Era mulher e afro-americana num tempo em que as oportunidades eram poucas para ambos os grupos e superou doenças infantis e deficiência não só para andar normalmente, mas para vencer medalhas de ouro olímpicas. Jesse Owens, o seu herói, disse: "A coragem de Wilma Rudolph e o seu triunfo sobre os seus problemas físicos estão entre as joias mais inspiradoras na coroa dos desportos olímpicos. Ela era a encarnação da velocidade e movimento, a mais bela imagem alguma vez vista na pista."